os nossos desejos. Pode vir, Lisa. A aula é toda sua. Deus abençoe vocês. Boa noite, meninas. A paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, né? Iniciando mais um curso. Quem esteve já no primeiro, no segundo, eu creio que Deus já acrescentou nas nossas vidas. Quero desejar aqui, né, os Cleidilene. Gente, vamos dar bem-vindo para a Cleidilene. Vamos dar bem-vindo para a Cleidilene. Eu não acredito que ela veio, não é possível, gente. Já está uma miragem. Seja bem-vinda para a Cleidilene. Uma alegria ter a Cleidilene aqui conosco, né? Eu pego muito no pé dela. A irmã Milene de Aguaripa, seja bem-vinda, minha amiga. Irmã Badia, seja bem-vinda. Irmã Andréia, seja muito bem-vinda. Nossa irmã Ana Cláudia, a nossa irmã Maria Diegues, que prazer ter você aqui, Maria, tá? Muito feliz. Nossa irmã Ingrid também, né? Irmã Jaqueline. Acho que vocês são as iniciantes, né? As outras todas já fizeram. Irmã Vardeleia também não fez o passado, né? Tinha acabado de ganhar neném, também não teve oportunidade. Então sejam todas bem-vindas, meninas. Quando esse livro surgiu nas nossas mãos, né, Mandeli? Nós começamos a ler, eu fui compartilhando com algumas irmãs, com a Mandeli, e o Espírito Santo foi queimando aos nossos corações. E nós fomos vendo a necessidade de nós, mulheres, nos posicionarmos em dizer sim para Deus. Quantos sims Deus falou para nós hoje, no decorrer do dia? Porque nós sabemos que quando nós levantamos, Deus disse sim para nós, nos deu novamente um fôlego de vida. Quando nós alimentamos, Deus nos deu sim. Nós estamos aqui porque Deus disse sim para nós. E eu vejo, eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de dizer que hoje nós somos mulheres privilegiadas, porque alguns anos atrás, algumas mulheres não poderiam ter o privilégio que nós temos hoje, de reunir só mulheres, né, ali dentro da igreja, ter um curso como esse. Então nós somos mais que bem-aventuradas. Eu quero deixar uma citação. Você que ainda não adquiriu o seu livro, se você tiver a oportunidade de adquirir, a gente pede da Shopee, vocês podem entrar, o mesmo valor que estiver lá é o valor que a gente pede. Por que a gente pede para todo mundo? Para ficar mais fácil, né? Para pedir para todo mundo, para ninguém ficar sem. Então você que não tem, adquire seu livro, pegue emprestado, né, de alguém, vai ser bênção na sua vida. Olha, às vezes o Deus do universo para em meio a toda a sua criação, a fim de tocar o coração de uma pessoa. Hoje Ele parou por você. Sejam muito bem-vindas. Vamos dar uma salva de palmas para todas nós que estamos aqui. Porque eu sei que cada uma que aqui está, nós rompemos obstáculos, né? Nós dizemos sim para Deus. Eu tenho certeza que todo mundo tinha alguma coisa para fazer em casa, né? Uma roupa para lavar, uma comida, dar uma esticadinha na perna, mas nós dizemos sim, dissemos sim para Deus essa noite. Eu quero te dizer, você é mais que bem-aventurada. E às vezes nós pensamos, tudo que eu aprender aqui é para mim. Não. Tudo que nós aprendemos aqui é para nós sermos transbordadas, para nós ensinarmos, para nós multiplicarmos conhecimento, para nós abençoarmos outras mulheres. E às vezes nós olhamos, nós tivemos, se eu não me engano, 45 alunas matriculadas. A gente pensa, nossa, um número tão resumido, mas eu creio que cada um de nós que aqui estamos, Deus nos trouxe. Talvez as outras vão ter oportunidade nas próximas aulas, mas nós que estamos aqui é porque Deus queria falar conosco de maneira diferente. Então eu convido você a abrir o seu coração nessa noite, aumentar a sua expectativa. Leivinha, obrigada pela mesa. Meninas, toda a base do nosso curso, do nosso livro, ela vai girar em torno dessa palavrinha aqui, sim. E o sim, ele é uma palavrinha tão pequenininha, né? Tão pequena quanto não. Só que vocês já pararam para observar o poder que a palavra sim, ela tem? Quando nós vamos num casamento, qual que é o momento mais aguardado do casamento? O sim. Do noivo? Não, da noiva. Todo mundo fica esperando o sim da noiva. O noivo precisa falar sim ou não, tá tranquilo. Mas a noiva tá tão bonita, todo mundo está esperando o
E no momento que o cartorário perguntou se ela aceitava, ela brincou e falou, não. Ele falou, então esse casamento está suspenso. Não, mas eu estou brincando. Não, mas o que vale é a sua primeira palavra. Eu não posso te dar continuidade. Você vai receber um tempo para você pensar e você vai voltar aqui e nós vamos celebrar de novo essa união. Quantas vezes a gente fala um não para Deus brincando e aí se torna algo tão sério? Porque nós vamos aprender que existe poder nas nossas palavras. Então às vezes a gente fala, Deus, eu não vou. Aí a gente não vai mesmo. Porque o inimigo, ele cria uma ocasião, ele cria um obstáculo, ele coloca algo para nós não irmos. Então, o sim, ele pode ser expresso através de uma palavra tão pequenininha, mas ele também pode ser expresso através de uma atitude. Quando a gente vai ler em Mateus 21, versículo 28 ao 32, nós vamos ver a respeito de 2 filhos. O pai chega e diz assim, meu filho, você pode trabalhar hoje no campo? Ele diz, sim, lógico, eu vou, meu pai, pode esperar lá que eu estou indo. Estou parafraseando para vocês entenderem. Aí ele chega perto do outro e o outro fala que não vai. Não, eu não vou. Só que de repente, aquele que falou que não ia, ele mudou de opinião. Aí ele pensa, não, eu vou. Mas aquele que falou que ia, ele não vai. E aonde estava o sim desses 2 rapazes? Na atitude. Às vezes nós dizemos sim para Deus, da boca para fora. Mas no nosso coração, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nós dizemos não. Então é o tempo que Deus tem nos despertado. Como que começou o nosso relacionamento com Jesus? Primeiro, através de um gesto, sim ou não? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? A gente levanta a mão. Aí depois a gente vem aqui na frente e o pastor pergunta, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? O que a gente responde? Sim. O dia que nós vamos batizar, quando nós descemos as águas, é perguntado para nós se nós temos a nossa Bíblia como a nossa regra de fé, se nós estamos dispostos a segui-lo, se nós conseguimos, temos Cristo como o único suficiente Salvador, nós dizemos sim. Então pode observar que do dia que nós aceitamos Jesus até hoje, nós tivemos muitas oportunidades de dizer sim. Mas eu acredito que Deus tem ainda mais áreas esperando a minha e a sua resposta, dizendo sim, eu aceito. Às vezes nós pensamos que nós não temos um chamado. Quem aqui já se questionou? Eu não tenho chamado. A Milena, eu posso falar que é íntima. Eu não tenho chamado para nada. Gente, vocês têm que ver a nossa vida das crianças. Porque às vezes nós estamos usando parâmetros humanos a respeito do nosso valor. Eu espero o outro dizer que eu sou boa para então eu fazer. Gente, o dia que a Madalena me chamou para dar aula no curso, misericórdia, acho que eu passei mal um mês. Aí eu lendo o livro, o primeiro livro foi o livro sobre as disciplinas, e a minha aula era disciplina da mente. Eu li o livro todo. Quando chegou na disciplina da mente, eu falei assim, isso aqui é muito complicado, eu vou passar, não vou ler, eu não quero dar essa aula. Aí a Madalena me manda, a sua aula é disciplina da mente. Eu falei, Jesus amado, como que vai ser agora que eu não queria? Mas eu disse sim para Deus. Deus deposita em nós expectativas. Deus depositou em nós talentos, dons, sim ou não? Cada uma de nós, se pegar o microfone aqui na frente, fala uma qualidade sua, eu não tenho. E um defeito, a gente fala 20, pede um, a gente fala 20. Porque nós ainda não começamos a enxergar o poder de Deus na nossa vida. Talvez você ainda não tenha entendido que você não é mãe, você não é só esposa, você não é só ovelha, você não é só a filha, mas você é filha de Deus. E essa é a nossa maior identidade. E quem de nós aqui como mães gosta quando o filho fala não? Gente, você fala não, o sangue sobe, a gente fica nervosa, sim ou não? Faz isso. Não, eu não vou. O que a gente faz? A gente põe de castigo, a gente bate, se folgar, dá um chinelado, dá um beliscão. Porque a gente é enérgico, mas a gente está mudando, né? De vez em quando o Arnaldo está correndo, eu falo assim, deixa eu te falar
continua correndo. Então, quando o nosso filho diz não para nós, é frustrante. E quando nós dizemos não para Deus? Nós vamos ver no livro que a Lisa, vou chamar ela de Lisa porque eu não sei pronunciar o nome dela, o sobrenome, né? Se alguém souber, a gente está com a oportunidade de me ensinar. E aí ela vai dizer que o sim dela para Deus foi entregar uma Bíblia para um desconhecido. Mas não era uma Bíblia qualquer. Todas nós que temos Bíblia, que a gente tem um relacionamento com a nossa Bíblia. Às vezes a gente pega a Bíblia do irmão, parece que os livros somem, tudo corre. Não é? Não, parece que essa Bíblia aqui não tem Mateus. Acho que é um dos livros mais fáceis de achar. Essa Bíblia aqui não tem Mateus, não, deixa eu procurar de novo. E ela tinha um relacionamento muito profundo com a Bíblia dela. Ela disse que lá haviam promessas, haviam marcas de lágrimas, havia desenhos que os filhos dela haviam feito. Só que depois que ela disse sim para Deus e entregou aquela Bíblia, ela pôde contemplar o milagre de Deus, não só na vida do rapaz que recebeu aquela Bíblia, mas também na vida da moça que estava ao lado olhando pela janela. Então, às vezes, uma atitude nossa tão pequenininha, que a gente pensa que é tão pequenininha, ela é grande diante de Deus. Vocês já imaginaram se Paulo não tivesse dito sim para Deus? Nós não teríamos as epístolas tão ricas, tão poderosas. Deus levantaria outro, levantaria. Mas deixa eu te falar, ninguém tem a particularidade que nós temos. Aqui eu ministro a aula, a irmã Deni e a Deiva também. Nós podemos ministrar a mesma aula, mas serão de maneiras diferentes. Porque cada uma de nós temos uma maneira diferente de ser usadas. Já pensou se Moisés, adiante da sarça ardente, dissesse: Deus, eu não vou? Será que o povo continuaria cativo? Provavelmente Deus levantaria outra pessoa. Mas o plano de Deus era com Moisés. Se Débora tivesse dito: não, eu não vou para a guerra com você, Baraque, Israel não teria tido mais 40 anos de paz. Então, às vezes, o nosso sim não é sobre nós, é sobre a nossa casa, é sobre a nossa família, é sobre o local onde nós trabalhamos, é sobre os nossos amigos, sobre os nossos relacionamentos. Então, às vezes, um sim que para nós parece ser pequeno, com Deus ele é potencializado e ele se torna em uma grande obra. Deus anseia ouvir o sim de mulheres extraordinariamente comuns. Eu acho essas duas palavras tão lindas, porque existe um livro que chama 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Porque a gente acha que para ser usado por Deus, para dizer sim a Deus, nós precisamos ser extraordinárias, ter dons extraordinários, ser uma mulher que fala bem, ser uma mulher que canta bem, que tem uma posição social, que tem às vezes uma atividade social relevante. Mas Deus espera o sim de mulheres extraordinariamente comuns. Deus usou Jael dentro da tenda dela, com as ferramentas que ela tinha: um cobertor, um leite, uma estaca e um martelo. Ela não era da linha de frente de guerra, ela nunca havia sido treinada para a guerra, ela não usava uma armadura de guerra, mas ela entendeu que para dizer sim para Deus, eu posso começar com aquilo que eu tenho, e se Deus quiser acrescentar, se Deus quiser aumentar, alargar as minhas armas, os meus armamentos, os meus dons, Ele pode. Senão eu continuarei dizendo sim com aquilo que eu tenho. Então nós somos mulheres extraordinariamente comuns, porque nós não precisamos de circunstâncias perfeitas para ser uma mulher que diz sim a Deus. Precisamos de coragem, obediência e sinceridade. Dizer sim a Deus é fácil? Porque sempre vai nos custar algo. Para a escritora do livro, custou uma Bíblia. O que custa para nós dizer sim a Deus? Talvez a melhor hora do nosso sono, que seja de madrugada para tirar um período de oração. Nós vamos ver no capítulo 3 que
Deus pediu a essa escritora para ela abrir mão de assistir televisão. Parece uma coisa tão boba, parece uma coisa para ela até assustadora, porque ela falou que não assistia nada que não era lícito. Mas às vezes Deus quer tirar de nós as distrações. Se hoje Deus pedisse para nós desativarmos o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso WhatsApp, qual seria a nossa resposta para Deus? A minha seria: eu dependo deles para trabalhar. Só que se eu pegar o tempo que eu passo mandando meme para as meninas e propriamente estudando, é irrelevante. Eu nem precisaria dele para trabalhar. Só que nós usamos as nossas melhores desculpas para dizer não para Deus. Por isso que está dizendo que nós precisamos de coragem. Porque dizer sim para Deus é enfrentar o desconhecido. Moisés tinha uma promessa de Deus, que eles iriam para a terra prometida. Mas Deus não contou qual era o caminho, o que eles iriam passar, como que seria chegar até lá. Então ele precisou de coragem. Nós precisamos de coragem. E eu creio que nós seremos revestidas de coragem nessa noite para dizer: Deus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero dar mais um passo rumo ao Senhor, no caminho que o Senhor traçou para mim. Nós precisamos de obediência. Um dos maiores segredos para nós vivermos uma vida, seja para dizer sim para Deus, seja para se levantar no ministério, se chama obediência. A Bíblia vai dizer que certo dia Deus mandou Saul matar toda uma cidade, o rei, os bens, tudo que tinha. Ele ficou com dó do rei, ele ficou com dó dos despojos. Aí ele trouxe até o profeta e disse: eu trouxe para quê? Sacrificar ao Senhor. A intenção dele era maravilhosa. Não, isso aqui tudo vai queimar no fogo, deixa eu levar, aí eu sacrifico para o Senhor. Só que aí o profeta vai dizer para ele assim: olha, para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente usa essa palavra totalmente fora de contexto. Era melhor ele ter obedecido a Deus, destruído tudo, porque aquilo para Deus era uma oferta de sacrifício. Ele estava sacrificando algo a Deus. Só que muitas vezes nós usamos as nossas melhores desculpas. Mas eu quero te dizer nessa noite: seja melhor que a sua melhor desculpa na presença de Deus. Seja melhor que a sua melhor desculpa no seu relacionamento com Deus. Nós somos seres relacionais. Alguém aqui vive lá numa ilha sozinho, comendo coco e bebendo água do mar, ou que seja água do rio? Não, né? Nós precisamos de gente na nossa casa. Nós precisamos de gente nos comércios. Nós precisamos de gente no hospital, nós precisamos de gente no local onde nós trabalhamos. E por mais que às vezes a gente fala que não gosta de gente, nós somos relacionais. No fim da vida, todo mundo tem medo de ficar sozinho. Eu não sei se vocês já visitaram o abrigo de Caldas, onde estão os idosos, mas é muito triste, porque todo mundo lá tem medo de ficar sozinho. Eles estão juntos, mas tem medo de ficar sozinho. E o nosso maior relacionamento, a prioridade na ordem de relacionamentos, é o nosso relacionamento com Deus. Deus criou Adão e depois Eva para se relacionarem com Deus. Se você abrir a sua Bíblia, vai dizer que na volta do dia, Deus descia no jardim para fazer o quê? Conversar com Adão. Relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus muda a forma como nós lidamos com os outros relacionamentos. Muda a forma como eu trato meu marido, como eu trato meu filho, como eu trabalho, como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Porque nós somos moldados. Ninguém chega perto de Jesus disposto a ser moldado e sai da mesma maneira. Quando nós encontramos com Jesus, precisa haver marcas dele na nossa vida. E essas marcas só serão adquiridas através de um relacionamento poderoso com Deus. E eu preciso de sinceridade. Mas o que é sinceridade?
é eu contar tudo para Deus, mas Deus já sabe de tudo, mas às vezes eu preciso contar tudo para Deus. Eu preciso ser sincera naquilo que eu não consigo. Ah, mas Deus conhece, sim, Deus conhece. Só que eu ministrei aqui na segunda-feira, quando aquele cego de Jericó, ele grita por Jesus, Jesus manda chamá-lo. Jesus não põe a mão imediatamente nele e manda ele ser curado. Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Ele podia ter pedido uma casa, ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido qualquer coisa. Era a oportunidade que ele tinha, ele estava diante de Jesus. Mas ele disse: mestre, eu quero ver. E aí Jesus faz um milagre. Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou, seja curado. E ele saiu vendo, seguiu Jesus pelo caminho. Então nós precisamos usar a sinceridade diante de Deus. Dizer aquilo que nós queremos, mas nós não conseguimos. Porque muitas vezes nós queremos ser super-heroínas. Não, a irmã fulana espera de mim uma posição e eu preciso corresponder. Aí a gente está capengando, está dando conta, mas a gente acha que precisa. Só que nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não é a irmã Deni que determina a minha identidade, o meu chamado. Ela pode até andar comigo, me orientar, estar do meu lado, mas quem vai determinar o lugar para onde eu vou e aquilo que eu fui chamada é Deus. Então nós precisamos usar essa sinceridade com Deus e dizer: Deus, sozinha eu não consigo, então o Senhor me ajude. Como conhecer a voz daquele que me chama? E como reconhecer o seu chamado para mim? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Audível, igual Samuel. É tremendo. Eu até hoje tive uma experiência, mas eu acho que eu não ouvi direito, não. Só que nós precisamos reconhecer que Deus ele vai falar de duas maneiras. De uma forma audível, que é aquilo que ouve, se ouve a voz de Deus, assim como Samuel. Samuel ouviu de forma audível a voz de Deus. Samuel, o Senhor chamou e conversou com Samuel. Mas nós também vamos entender que Deus às vezes fala através do Espírito, testificando a nós. E aí que está o problema: reconhecer a voz de Cristo. Se eu colocar a irmã Lindinalva lá no fundo da igreja, pedir para a Daniela e mais 10 irmãs vir aqui na frente e falar a mesma palavra, a irmã Lindinalva não consegue reconhecer a voz da Daniela. Por quê? Porque tem relacionamento. Carregou na barriga, ensinou a conversar, mandou calar a boca, certeza que chega uma hora na vida da mãe que a gente manda o menino calar a boca, a gente não aguenta mais. Mas conhece. E aí que nós vamos entender o nível do nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes parece um sentimento disfarçado de um pensamento. E eu gosto muito da definição do pastor Luciano Subirá. Ele vai dizer que é aquilo que o seu coração quer fazer, mas aquilo que a sua cabeça, o seu estado racional não quer fazer. Já viu quando Deus te manda fazer alguma coisa assim, bem rápido, vai lá e faz isso, fala com a irmã, entrega isso para o fulano, abençoa o fulano com aquilo. O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem um não preparado para Deus. Deus, eu não é comigo. Aí a gente fica pensando assim: se eu não estou ouvindo Deus, eu estou escutando Satanás. Não tem jeito. Ou é Deus ou é o inimigo. Então nós precisamos reconhecer e conhecer. Então eu só vou conhecer a voz daquele que me chama com intimidade e com palavra. Quem aqui tem, se você não quiser falar, se você não tiver, só ri, faz cara de pé, isso tem para me esses dias, faz cara de feliz. Tem um momento de devocional com Deus de pelo menos meia hora em casa, de assentar na mesa, pegar a sua Bíblia, fazer uma leitura, escrever aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Por isso que eu amo com a Milene, ela é mais frente que eu, a Alejandra também, a Deiva também, uma delinda eu nem falo.
uma frequência, né, irmão? Uma regularidade, né, Deiva? Esporadicamente todo mundo. O negócio o passo firme ali. Isso aí falta. Ah, irmã, nem falta? Meu Deus do céu. Então, essa noite que Deus trouxe aqui para nos despertar. Intimidade. Essa palavra nos remete a muita coisa. A gente tem intimidade com o marido só no quarto? A gente só conversa com o nosso marido quando a gente está lá no quarto? Saindo do quarto, ninguém se comunica dentro da casa? Não. Aí às vezes a gente acha que a gente só tem intimidade com Deus no momento que nós estamos orando, no momento que nós estamos dentro da igreja. Só que existe uma coisa chamada tempo devocional e vida devocional. E isso a Val Gonçalves explica de maneira esplêndida. Eu tenho uma vida devocional, que é quando eu me levanto. E se você não tem um tempo devocional, se você tem um tempo pela manhã, isso ainda se torna o seu dízimo, né? A sua primícia do dia, a primeira hora do dia dedicada a Deus. Porque a gente acha que dízimo e primícia é só dinheiro, e não é. O tempo também. Se a gente parar para pensar, o pastor Renes nos ensinou isso aqui esses dias atrás. Qual é o dízimo do seu dia para Deus? 2 horas e 40 minutos. A gente não passa meia hora com Deus por dia. Talvez a gente passe meia hora por semana, por mês, talvez por ano, quando a gente está bem precisando. Tá bem? O negócio apertou, a gente está contando meia hora. Só que a intimidade, ela não é determinada com passos largos. Já viu quando a gente fala que os primeiros meses de casamento são os mais difíceis? Porque é o período de adaptação. Você está conhecendo o seu marido está te conhecendo. Está conhecendo a bênção que ele não conhecia. E você está conhecendo a bênção que você não conhecia. Né? Está todo mundo adaptando. E aí depois, você já começa a discernir o outro. Você já aprende o costume, a mania, não é? O que gosta de comer, o que não gosta. E quem é bom em leitura corporal é melhor ainda. Porque esses dias eu saí daqui da igreja, cheguei lá em casa, meu marido estava estudando, eu falei assim, você estava falando no celular? Não, estava não. Não, eu estava. Como é que você sabe que sua agenda está rabiscada? Porque todas as vezes que ele fala do celular, ele rabisca a agenda. A mulher conhece, não tem jeito. Da mesma forma, o marido também nos conhece. Porque nós somos meio que um padrão. A mulher não, de vez em quando. De vez em quando ela tem um padrão. Você já viu aquele vídeo daquele médico que fala assim, ó, que o homem é sol. O sol, ele é sol do dia que ele nasce até o dia que ele vai morrer. Ele gosta da mesma cor, ele gosta da mesma comida, ele gosta da mesma roupa. Do dia que ele nasce, do dia que ele casa, até o dia que ele for morrer. A mulher é igual a lua, ela tem fase, ela tem uma estação. Tem dia que ela tá cheia, tem dia que ela tá minguante. Bem capenga. Não é? Tá crescente, tá nova. Gente, que a gente tá nova, meu Deus, é bom demais, não é? Aquela disposição, outro dia você tá capenga, você tá minguante. Mas assim, olha, hoje a gente gosta de azul. Eu amo azul. Todas as minhas roupas são azuis, meus sapatos. Amanhã a gente enjoa do azul, a gente quer um rosa. Aí ele explica assim, ó, hoje você quer tomar um sorvete de maracujá, amanhã você quer um napolitano. A mulher, ela tem fases, então não é muito fácil o homem decifrar a gente mesmo, não. Tem que dar um braço e torcer, né, irmã? Eu acho que é meio complicado, né? Mas com Deus é fácil. Nós só vamos reconhecer a voz de Deus quando nós temos intimidade. E a Val Gonçalves, no livro Mulheres que Fazem a Diferença, ela vai dizer uma coisa extraordinária que eu carrego para a vida, que a oração, muitas vezes, ela é um monólogo. Porque o que é um monólogo? Quando um só fala. O que é um diálogo? Quando 2 pessoas falam. Aí sabe como que a gente ora? A gente ajoelha meia hora, a gente fala meia hora, a gente fala assim, em nome de Jesus, amém. A gente levanta e vai embora. A gente não tira 5 minutos no silêncio para ouvir Deus falar conosco. Isso também é intimidade. É através disso também que eu vou conhecer a voz de Deus. No momento de solitude, no momento que eu me dedico a Deus. Deus vai falar comigo através da palavra, Deus vai falar comigo através do hino, mas muitas vezes Deus quer falar de forma mais
direta. E nós precisamos entender que nós precisamos da intimidade. E nós precisamos da palavra. Eu estava ensinando isso esses dias na escola dominical para os meninos. A gente estava estudando sobre o livro de Judas e falando sobre os falsos mestres. E eu disse para eles, não foi, Alexa? Como que a gente não é enganado pelos falsos mestres? Conhecendo a Bíblia, aprendeu, tá vendo? Então a professora 10. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Às vezes nós achamos que nós precisamos conhecer a Bíblia só para a gente saber. Não. É porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Deus fala conosco todos os dias. Às vezes você lê o Salmo 23 hoje. Amanhã, se estiver faltando dinheiro, estiver faltando alguma coisa, e a gente lê o Salmo 23 de novo, ele vai falar de forma diferente. Porque a palavra é viva e eficaz. E aí, às vezes, a gente usa a expressão que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então, nós precisamos dedicar tempo de intimidade e palavra com Deus. Deus quer que vivamos com a expectativa de ouvi-lo. O que é viver a expectativa de ouvi-lo? É estar ligado no céu todos os momentos, pensando, Deus, o que o Senhor quer falar agora? Porque Deus fala conosco de maneira simples. A Bíblia diz que a natureza fala conosco a respeito de Deus. Então Deus, Ele quer que nós vivamos com expectativa. O que é expectativa? Querer muito. E nós precisamos ter essa sensibilidade, resgatar dentro de nós essa sensibilidade, ter não só uma vida devocional, um tempo devocional, um momento, um dia todo dedicado a Deus. Aquela senhorinha, eu não sei o nome dela, se alguém souber me ajuda, que ela parece até sentada agora, acho que ela não estava muito bem de saúde, ensinando que ela fazia a oração quando ela refogava o arroz. Deus, Senhor Deus, ela usa essa expressão, Marlene, isso, Senhor Deus, ajuda meus filhos, assim como o Senhor ajuda esse arroz. Essa mulher me ensina sobre vida devocional, sobre tempo devocional, porque nós vamos perceber que Deus não está só dentro da igreja, Deus não fala conosco só dentro de um quarto fechado, mas Deus se manifesta nas pequenas coisas. Amanhã, quando você se levantar, desafie-se a si mesmo, a dizer, Deus, o que o Senhor está falando comigo agora? Através dessa experiência, o que o Senhor quer comigo quando você vai lavar uma roupa, quando você está fazendo a comida, quando você está limpando uma casa, não é fácil, mas eu falo para a Milene que eu fico mais crente quando eu estou limpando casa, lavando vasilha. Recebo uma pregação assim, meia hora de vasilha limpa. Quiser preparar uma pregação, eu posso comer no tanto. Gente, eu não sei o que tem lá não, na beira da pia lá tem um mistério. Então a expectativa de ouvir a Deus em coisas simples. E quando nós entendemos que Deus é simples, que as coisas de Deus são simples, as coisas vão mudar na nossa visão. Porque a gente espera um Deus que fala através de fogo, que Deus fala através de vento. Só que nós vamos ver que quando Elias está dentro da caverna, Deus falou com ele através de uma brisa suave. Passou o fogo, passou o vento e fendia e derrubava as penhas, batia contra as penhas, mas Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, e de repente uma brisa suave. Tem dia que Deus vai falar no fogo, gente. Tem dia que nós precisamos, vai jogar nós dentro da fornalha, vai falar com nós lá dentro. Mas tem dia que Ele vai falar com a gente na brisa, nas coisas simples da vida. Comece a enxergar Deus nas coisas simples da vida. As mulheres que dizem sim a Deus não precisam esperar até a próxima vez que estiverem na igreja para ter uma experiência com Deus, porque a presença dele está ao seu redor o dia todo, todos os dias. E a Lisa vai contar sobre uma experiência que ela levantou um dia, no capítulo 2, se eu não me engano, e disse que ela queria um sinal de Deus, que Deus estava com ela, que o Espírito Santo estava vendo ela. E ela estava preparando o jantar, olhando os filhos, e de repente ela ia pôr a mão dentro da pia, ela sentiu o Espírito Santo falando para ela olhar primeiro dentro da pia. E quando ela olhou, tinha uma faca afiada, com a ponta virada para cima. E ela entendeu o cuidado do Espírito Santo, que se ela levasse a mão, ela teria cortado. Então nós não precisamos esperar o culto de quinta, o culto de domingo, porque a gente acha que no culto de terça Deus não fala, no culto de oração Deus não fala.
num culto de curso como esse, Deus não fala, mas Deus está nos ensinando que nós não precisamos esperar como aquelas pessoas esperavam para subir uma vez ao ano no templo para festejar o Senhor. Ana tinha a oportunidade de orar, eu creio que dentro de si ela orava todos os dias, né? Porque ninguém que vive a aflição que ela vivia vive sem orar, não tem jeito, não dá conta. Mas eles subiam uma vez ao ano. Quando aqueles homens, eu acredito que haviam também mulheres ali à beira do tanque de Betesda, que era agitada as águas uma vez por ano, o anjo descia e agitava. Eles precisavam esperar um ano para ter esperança de serem curados, e ainda não ser dessa vez, assim como aquele homem que ficou lá 38 anos aguardando. Nós não precisamos esperar. A Bíblia vai dizer que existe um novo e vivo caminho, um acesso novo à sala do trono, aonde nós podemos falar com Deus, mediante Jesus e mediante a mediação do Espírito Santo, que leva os nossos gemidos inexprimíveis. A aflição da alma, às vezes a lágrima que ninguém entende, o dia que a gente está meio agitado, ou o dia que a gente está meio para baixo, que ninguém está entendendo nada. Fulano é tão alegre, mas parece que hoje está tão tristinho. Aí o Espírito Santo fala, não, eu estou entendendo o que está acontecendo. Não, hoje ele está assim. Então nós não precisamos esperar, nós temos a oportunidade de ter Jesus e a presença do Espírito Santo todos os dias dentro da nossa casa, todos os dias na nossa vida. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia Apocalipse vai dizer que Jesus está à porta e está batendo, e se nós abrirmos, Ele vai entrar e vai cear conosco. Então todos os dias que nós dizemos sim à presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E realçamos essa presença, valorizamos essa presença na nossa vida, nós não precisamos esperar até a próxima vez para nós estarmos no culto. Então nós temos 5 perguntas que a autora vai dizer, que vai nos ajudar a reconhecer se aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus ou não. Porque às vezes parece um pensamento, às vezes parece um sentimento, às vezes parece uma vontade nossa. Já que eu acho uma das coisas mais difíceis na vida do homem e da mulher servir a Deus é você chegar em alguém e ministrar aquilo que o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Porque a primeira coisa que a gente pensa, eu conheço a vida do fulano. Eu falo com o Alejandro, eu adoro ministrar em igreja alheia. Lá fora eu não conheço a vida de ninguém, é bom demais. Porque você não tem o perigo de falar, não, isso aqui é de mim, você sabe que é de Deus, é Deus que está falando. Então, às vezes, nós começamos a entender o que é meu e o que não é. Será que isso aqui está vindo de Deus? Será que é uma vontade minha? Será que é porque eu estou com dor? Será que é porque eu conheço? É igual abençoar alguém, né? Ah, não, mas eu estou precisando ser abençoado, não vou abençoar, não, porque eu não estou dando nem para mim. É uma resposta rápida. E aí está vendo o conflito entre o sentimento e a razão? Entre a vontade de Deus para nós e a nossa vontade. Porque nós sempre vamos preferir a nossa vontade, porque é mais fácil. A nossa vontade, ela está dentro do nosso controle. A nossa vontade, ela está dentro da nossa zona de conforto. A gente não precisa fazer nada, a gente levanta e dorme da mesma maneira. Mas quando eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso ter uma posição diferente, uma ação diferente, uma atitude diferente. E a primeira perguntinha, o que eu estou ouvindo está em sintonia com as Escrituras? Lembra que a gente falou agora sobre a palavra? Eu só vou saber se aquilo vem de Deus, se é de Deus, se estiver em sintonia com a palavra. Deus não vai me pedir nada que esteja fora da palavra. E aí a importância de conhecer. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos conhecer para nós não sermos levados por ventos de doutrina. Então nós precisamos conhecer para saber se está em sintonia ou não. A Bíblia vai dizer que Débora julgava Israel debaixo de uma palmeira. Era a palmeira dela, era a intimidade dela com
Deus. Nós precisamos ter a nossa palmeira com Deus na palavra. Nós precisamos começar a empenhar em descobrir a palavra. Eu não dou conta de ler a Bíblia, eu sinto sono, eu fico cansada. É por isso mesmo que a gente precisa ler. A Bíblia vai dizer que nós estamos em conflito interno entre a carne e o espírito. A minha carne prefere ficar no Instagram, na Netflix, lá assistindo, maratonando. A minha carne prefere ficar no WhatsApp. Mas o meu espírito, ele precisa de palavra. E aí, a Bíblia vai dizer que aquele que anda segundo a carne também colhe na carne. E aquele que anda no espírito colhe segundo o espírito, é dirigido pelo espírito. Então, ler a Bíblia, irmãs, é renúncia. Se alguém falar aqui que ler a Bíblia é fácil, eu queria me ensinar esse caminho. É difícil, não é, Madeline? Você sentar, porque às vezes a gente pensa, eu não estou entendendo nada disso aqui que eu estou lendo. Dá um Google. Hoje está tão mais fácil da gente aprender. Compre uma Bíblia. A própria autora vai dizer, compre uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. A NVI hoje é uma das melhores que eu acho, a linguagem dela é muito boa. A NTHL, se não me engano, é nova tradução da linguagem de hoje, também é uma excelente Bíblia. Se você não está entendendo o que você está lendo, pesquisa, se informa. Quando a gente pega o resultado de exame, o médico pediu um exame, a gente só vai mostrar amanhã, a gente está com o resultado hoje. O que a gente faz? Vai para a internet. A gente descobre que tem câncer, 3 dias de vida, vai morrer. Mas a gente vai para o Google, não é? É mais fácil. E a palavra da mesma forma, busque. Se você não consegue ler sozinho, busque mulheres que você acredita que lê a Bíblia, ou quem não lê de jeito nenhum, e fala igual a Milena, amanhã nós vamos levantar 3 horas da manhã e vai orar. Mas é amanhã, porque hoje eu não tenho conta, eu dormi tarde. Busca gente posicionada que te posiciona. Vai ler a Bíblia com alguém. Não, fulano também não sabe. Gente, não tem problema não, começa 6, 2, aumenta o grupo para 3, aumenta para 4, vai aumentando, mas não desista da palavra. Tem gente que tem a Bíblia só para vir para a igreja. Infelizmente essa é uma tragédia no Brasil. Gente que só usa e só abre a Bíblia dentro da igreja, não conhece. Então nós precisamos mudar essa realidade. Para eu ser uma cristã de verdade, não é só eu vir à igreja. E quando não tinha culto na pandemia, como que foi para ser crente? Quem te mandava abrir a Bíblia 7h30 da noite quando o culto começa e 8h30 na hora da pregação? Foi difícil, mas nós vencemos. Então imagina que você esteja na pandemia, ou pior, imagina essa realidade que já está chegando bem pertinho de nós, daqui a uns dias, que a Bíblia já vai ser alterada por uma inteligência artificial. Ou imagina, eu passei uma tarefa, acho que a Alexia fez, os países que não se pode entrar com a Bíblia, com certeza. Imagina que você está em um desses países que não se pode entrar com a Bíblia. Você só vai lembrar daquilo que você já leu e aprendeu. Eu dei esse exemplo esses dias, as meninas que estão estudando para o concurso, elas vão chegar lá na hora da prova e o Espírito Santo vai falar uma coisa que elas nunca viram na vida. Ele nos lembra daquilo que nós estudamos. Eu estava conversando com a Milene. Eu tenho uma péssima memória, ela também. Então, eu acho que a Alejandra também, não sei. Eu não decoro. Mas quando nós precisamos, você já viu que a gente lembra? Tal versículo fala isso porque está dentro de nós, está enraizado em algum lugar. No momento que nós precisarmos, nós vamos estar preparadas para usar. Então trate bem a sua Bíblia, trate a sua Bíblia com amor, trate a sua Bíblia como a sua amiga, como o seu celular. Priorize tempo com a sua Bíblia. Segunda pergunta, é coerente com o caráter de Deus? Em Gálatas nós vamos ver o fruto do Espírito. E nós vamos também entender que existem atributos comunicáveis de Deus. Quais são eles? Amor, bondade, misericórdia, sabedoria, santidade e paz.
E os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa decisão que eu vou tomar, que eu sinto que Deus está me impulsionando, ela está de acordo com o caráter de Deus? A Bíblia vai dizer que seja o vosso árbitro a paz. Se você tiver paz, você faz. Se estiver tirando a sua paz, talvez não venha de Deus, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que vem de Deus acrescenta paz e não traz consigo dores. Então eu preciso entender, será que essa atitude que eu vou tomar, ela reflete o amor de Deus? É um Deus amoroso que está falando comigo? Ou é um Deus raivoso, um Deus irado, um Deus bravo demais? Porque por muito tempo a gente só ouvia a pregação de um Deus bravo demais, que ele nem era pai, ele era padrasto, e ele era padrasto bem ruim. Tipo a Rapunzel tinha madrasta, ele era quase aquele padrasto, que só punha a gente para trabalhar, que não tinha atividade, se só servia dentro da igreja, não podia dar glória a Deus nem aleluia, não podia chamar de pai. Mas o véu foi rasgado. E nós recebemos e fomos recebidos por adoção como filhos e co-herdeiros de Cristo. Se eu sou co-herdeira, é porque eu estou junto com o herdeiro. Quem é o herdeiro? Cristo. Então eu preciso entender se aquilo está coerente com o caráter de Cristo. Se está sendo confirmado pelas mensagens que eu ouço na igreja ou nos estudos devocionais. Deus sempre vai confirmar. E a gente acha que Deus só confirma através de profeta. E a gente vive uma vida inteira esperando o profeta confirmar aquela palavra. Ah, não, mas Deus nunca confirmou. Mas você nunca abriu a Bíblia. Você nunca prestou atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo ministrado. Por muito tempo nós vivemos uma igreja tão doente que achava que Deus só falava na hora da pregação. Que Deus só falava, sabe que hora? A hora que o Juan mandava a gente levantar. Já viu que o profeta manda a gente levantar? Aí quando ele pede para orar, essa é a hora que Deus vai falar comigo. Não! Deus falou com você na leitura devocional. Deus falou com você nos hinos congregacionais. Deus falou com você através das oportunidades. Deus falou com você na hora da ministração. Mas a nossa ansiedade, esperando por revelação e profecia, tirou o foco. E eu não estou falando que Deus não fala por profecia. Deus fala sim. Só que Deus quer falar conosco de maneira mais direta. Porque por muito tempo nós estamos terceirizando a nossa fé. Ah, se Deus usar irmandania é porque é para mim fazer. Se Deus usar o pastor é porque é certeza que é para mim fazer. Mandeni, a senhora ora por isso. A senhora ora por aquilo. Daniela, me ajuda em oração. Dependendo dos outros uma vida toda. E nunca constituímos o nosso próprio relacionamento com Deus. Imagina você. Nós somos o que de Cristo? A noiva. Imagina você que é casada com uma substituta para dentro da sua casa. Você é a noiva, a esposa. Aí você precisa de alguém para beijar seu marido, para abraçar seu marido, porque você é a esposa. Não. Relacionamento. Não coloque uma terceira pessoa no meio do seu relacionamento com Deus. Seja você e Deus. Esteja aberto às pessoas que Deus quiser usar na sua vida, mas tenha convicção daquilo que Deus está falando com você. Porque tudo vai se confirmar, ou na mensagem da igreja, ou no devocional. Não tem como eu abrir a Bíblia e Deus não falar comigo. Eu tenho que estar muito disperso. Eu tenho que estar muito longe, muito desligado do céu, para eu dizer que eu abri a Bíblia e Deus não falou comigo. Ou então, porque não foi a mensagem que eu queria ouvir. Porque a gente só acha que Deus está falando conosco quando a mensagem é aquela que nós queremos ouvir. Quando é uma mensagem que confronta, a gente tem a capacidade de olhar para o banco do lado e dizer: fulano faltou essa pregação para ele hoje. A gente vai embora do mesmo jeito. Nossa, mas esse aqui hoje o pastor falou só para dentro, a dentro não veio. Estava dormindo. Não é assim que a gente faz? A palavra é para nós. Pega tudo que for bom da palavra e coloca dentro de você. Isso aqui é para mim. Se isso aqui não era para mim, isso aqui é para mim também. Gente, o Tiago é engraçado. Ele tem capacidade de chorar com profecia dos outros. Porque ele fala que é para ele também. Ele chora e pensa que eu estava falando com ele.
Só que eu confesso que esses dias eu fiz isso. Eu vi Deus usando a irmã dele para dizer para alguém assim: você está fazendo muito pouco para Deus, pelo muito que Ele investiu em você. Gente, eu queria sair correndo de dentro da igreja. Eu falei, é comigo. Usou ali, ela falou com ela ali, mas era para mim. Deus investiu muito em nós. E se você acha que Deus não investiu nada em você, olha para a cruz. Olha para o preço de sangue e para o sofrimento de Cristo. Aí você vai ver o grande preço. Porque a Bíblia vai dizer que nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com sangue. Os Salmos vai dizer que ninguém poderia salvar a si mesmo, porque ainda que tivesse muito recurso, os seus recursos se esgotariam antes. Leandro, pesquisa esse versículo do Salmo para mim, por favor. 4. Estão além do meu alcance, e é nessa hora, nessa quarta pergunta que a gente para. A gente não chega nem na quinta, porque se está fora do nosso alcance, não é para nós. Ah, não, mas lá na frente ministrar não é para mim, não. Pôr a mão no outro e orar não é comigo, não. Isso está muito além de mim. Não, cantar eu tenho certeza que não é para mim. Porque, nossa, lá na frente cantar. Só que é assim que Deus quer nos usar. É na nossa incapacidade. Porque se nós confiarmos na nossa capacidade, nós nunca vamos sair do lugar. Porque eu não conheço nenhuma de vocês, mas o Espírito Santo conhece cada uma. E se eu trouxer uma palavra baseada no meu entendimento, no meu conhecimento, naquilo que eu acho que a igreja precisa, não vai ter fruto. Vai ser uma palestra motivacional. Todo mundo vai sentar e levantar e ir embora do mesmo jeito. Mas quando é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, o que ela vai acontecer? Ela vai produzir frutos. Então, quando parecer que está além do nosso alcance, assim como a escritora disse, ela disse que ela começou a escrever um livro. E se eu não me engano, ela escreveu não sei quantas páginas, era as 2.000. Aí ela escreveu 2.000 palavras e tinha certeza que estava bom demais. Aí ela mandou para a editora. Aí a editora leu, aí o que ela falou para ela? Comece de novo. Aí o que ela fez? Ela deitou no tapete e ela chorou. Ah, eu sou assim, eu não sou inteligente, eu não sirvo para nada. Aí de repente ela lembrou que ela realmente não podia. Mas o Deus que havia mandado ela escrever aquele livro, Ele podia, Ele é na vida dela. Então quando estiver fora do nosso alcance, mas nós tivermos alguma coisa para Deus potencializar, e até ela cita uma passagem de um livro que vai dizer: Moisés era gago, Raabe era prostituta, a mulher samaritana já tinha tido vários casamentos desastrosos, Davi teve um adultério, mas mesmo assim Deus escolheu usar essas pessoas que aos olhos humanos eram incapazes. Israel, quando buscou um rei, como que era Saul? Como que a Bíblia vai dizer que Saul era? Bonito, alto, que daqui para cima não tinha ninguém maior que Saul e nem mais bonito. Aí vem Davi, gente, ruivo, pequeno, manchadinho e feio, né, irmã? Manchadinho e feio. Quem que a gente ia escolher? Saul, bonito. Mas Deus olhou para o coração e viu a sinceridade e a obediência de Davi. E quando Davi peca, Deus olha para dentro de Davi e encontra dentro dele arrependimento. Deus não espera de nós nada além daquilo que nós conseguimos. Deus espera de nós aquilo que nós somos capazes de fazer. E a quinta pergunta: aquilo que eu estou pensando agradaria a Deus? E essa é a pergunta mais difícil, porque às vezes nós queremos agradar a nós. Isso me agrada? Isso é fácil para eu fazer? Mas nós precisamos ter em mente: isso aqui agrada a Deus? E se as 5 perguntas forem sim, aí nós vamos começar a viver a plenitude da vontade de Deus. Aí nós podemos ir sem medo, porque realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. A autora ela traz uma expressão que diz assim: mulheres que dizem sim a Deus verão a vida como poucas pessoas. Porque quando eu digo sim a Deus,
o meu olhar está mais atento, os meus ouvidos estão mais sensíveis, o meu coração está mais quebrantado, eu estou mais ligada. Lembra que nós falamos agorinha? Eu não só oro, como eu passo o dia todo em oração. A palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar. Aí a gente acha que orar sem cessar é orar todo dia, ali só ajoelhado. Não, é orar todos os momentos, como nós falamos agorinha. Então eu começo a ver a vida diferente do que as pessoas veem, porque eu começo a enxergar a vontade de Deus. Eu começo a enxergar um pouquinho como Deus vê, como Deus quer que eu enxergue. E se você ainda não está vendo, peça: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero dizer sim, mas eu quero uma mudança, eu quero ver algo diferente na minha vida a partir do momento que eu disser sim para o Senhor espontaneamente. Às vezes nós dizemos não a Deus por estarmos. O que a gente está? Que a gente fala não para Deus? Quais são os estados que a gente fala? Vamos descobrir aqui, que eu tenho certeza que cada uma tem uma desculpa. Às vezes a gente está muito cansada para orar, muito cansada para ler a Bíblia, muito cansada para vir ao culto. Às vezes a gente está muito indecisa, às vezes nós estamos ocupadas demais. É assim ou não? A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus. Ou às vezes também nós estamos com medo de sair da nossa zona de conforto, porque é terrível sair da zona de conforto. Você não sabe, voltada para o material demais, agarrada naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu tenho, o medo de sair da nossa zona de conforto. Nós estamos egoístas demais, a ponto de não nos importar ou me importar com os divinos encontros marcados conosco. Ela vai usar uma comparação muito interessante, como alguém que prepara uma festa surpresa para você. E está todo mundo te aguardando lá na porta da frente. Aí você diz: não, eu não quero entrar não. Hoje eu vou entrar pelos fundos. E aí você perde a festa. Você perde o bolo. Você perde o convidado. Você perde os docinhos. Você perde tudo que foi preparado para você. E assim somos nós quando nós dizemos não a Deus. Nós perdemos os encontros. Quantos encontros, quantas oportunidades nós já perdemos com Deus, pela nossa indisposição, pela nossa indiferença, pela nossa falta de vontade. Mas é tempo de nós voltarmos a dar importância. O que nos impede de dizer sim a Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele? A falta de tempo, a intimidação, não sentir que a Bíblia se aplica à nossa vida, porque às vezes parece difícil demais. E de todas essas quatro, a que eu acho mais difícil é a intimidação. O que nos mais faz dizer não a Deus é pensar que o outro vai pensar de mim. O que as pessoas vão pensar de mim? Como as pessoas estão me julgando? Como as pessoas estão recebendo isso? Aí a gente fala não para Deus, por medo daquilo que vão falar, daquilo que vão pensar, daquilo que vão fazer. Só que é tempo da gente deixar a intimidação de lado. É muito melhor começar a ouvir a presença de Deus na nossa vida, ouvir o direcionamento de Deus, do que ouvir o homem. Lembra quando os discípulos foram presos, depois eles vão sair, eles vão ameaçar eles e dizer: olha, vocês vão sair, mas não fala no nome desse Jesus mais não fica pregando não. Aí eles vão falar assim, se não me engano, Pedro, mais importa agradar a Deus do que aos homens, ou obedecer aos homens. E quantas vezes nós agradamos ao homem e desagradamos e desobedecemos a Deus? E isso é muito sério, porque nós estamos em um relacionamento com Deus. O medo que possa custar muito, a incerteza de que você gosta ou gostará de como é uma vida rendida a Cristo, sentir-se insegura de que será capaz de ir até o fim. O medo ele vai estar presente
todos os dias da nossa vida, e nós aprendemos isso no curso passado. Mas cabe a nós rompermos com o medo. Cabe a nós nos posicionarmos contra o medo. Já nos outros cursos eu trouxe essa explicação, mas eu acho ela muito interessante. Eles trazem sempre o exemplo do elefante que está preso por uma corrente. Ele é capaz de rebentar aquela corrente, ele é mais forte que aquela corrente. Só que lá atrás, quando ele era um filhote, alguém aprisionou ele naquela corrente e ele cresceu com a mentalidade que aquela corrente era mais forte que ele. Então ele vai viver uma vida toda aprisionado lá dentro, por medo. Se eu puxar, vai doer de novo. Se eu puxar, eu vou sair do lugar de novo. Qualquer esforço que eu fizer aqui agora, eu não vou mover de novo. Nós precisamos romper o medo e dizer sim a Deus. Pedro, quando ele anda em direção a Cristo, a primeira coisa que ele rompe foi o medo. Porque se eles estavam dentro do barco, já estavam com medo da tempestade, viu Jesus vindo, achou que era um fantasma, estava com mais medo ainda, e ele ainda conseguiu descer. A fé, ela diminui o medo, porque eu posso até não estar vendo, mas eu estou crendo. E 4 coisas que eu devo pedir em oração. Que o meu desejo de querer a sua presença. Ixi, gente, acho que meu marido digitou errado. Desejo de querer a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Mas nós queremos qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Nós queremos o presente, mas nós não queremos a presença. E Davi entendeu que a presença era muito mais importante que o rei. A presença de Deus era muito mais importante que aquilo que ele tinha. Nós precisamos orar e dizer: Deus, que o meu desejo de querer a sua presença seja maior que qualquer outra coisa na minha vida. De termos disciplina em buscar a Deus. A disciplina é o que me faz levantar todos os dias e ter um devocional com Deus. A disciplina é o que me faz mover todos os dias em oração. Eu não quero, mas eu vou. Não, hoje eu não estou conseguindo, não quero não, mas eu vou. Então, até tem uma frase que diz que a disciplina vai nos levar a lugares que a motivação não vai. Porque a motivação, no meio do caminho, lembra que eu falei no curso passado da academia? Não voltei mais não, gente, mas eu vou voltar daqui uns dias. Por falta de disciplina. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou de novo, depois da manhã eu não vou. Mas quando eu me disciplino, eu consigo. Não, eu não quero ler a Bíblia agora, mas nem que seja um verso eu vou ler. Disciplina. Nós precisamos movimentar. Discernimento. Isso é o que nós mais precisamos para dizer sim para Deus. Discernimento. Se é da vontade de Deus, se é a voz de Deus, se é o caminho que Deus tem para mim, se é aquilo que eu estou traçando, se é da vontade de Deus. O discernimento é muito importante no meu relacionamento com Deus. Que o seu relacionamento com Ele seja caracterizado por absoluta satisfação e não por um senso de obrigação. Porque muitas vezes nós nos vemos servindo a Deus por obrigação. Nós nos vemos fantasiadas de crente por obrigação. Não, mas se eu parar de fazer isso, não, eu não faço, mas eu vou para a igreja assim mesmo. Satisfação em servir a Cristo. Alegria da salvação em servir a Cristo. Isso tem que ser mais importante no nosso relacionamento. Ser uma mulher que diz sim a Deus significa fazer a escolha de confiar nele, mesmo quando não entendemos, porque ele requer algumas coisas que nos pede. Alguém já conseguiu entender por que Deus pede Isaac a Abraão? Era o filho da promessa, era o filho da velhice, mas ele resolveu dizer sim e fazer a escolha de confiar. A mulher que diz sim a Deus, ela confia que o lugar que Deus a está levando, ou
ou aquilo que Deus está pedindo é muito melhor do que aquilo que ela tem, ou muito melhor do que o lugar em que ela está hoje. Confiança também significa que uma vez que dissemos sim a Deus, nos recusamos a voltar atrás, mesmo nas situações difíceis. Jesus vai dizer: aquele que lança a mão no arado, que não olhe para trás. Hebreus vai dizer que se nós voltarmos atrás, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Mulher que diz sim a Deus, ela não tem mais a escolha de voltar atrás, porque ela entende que é muito melhor caminhar com Deus nos momentos mais difíceis ou mais fáceis, porque é melhor estar na casa de Deus em um dia do que 1000 em outra parte. 6 palavras simples. O que Deus mandar fazer, faça. Vamos ler juntas? O que Deus mandar fazer, faça. Isso são simples, mas é uma resposta muito poderosa. E às vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos sendo treinadas hoje. Mas por que eu preciso passar por tudo isso? Porque amanhã Deus nos usará na vida de alguém. E primeiro Deus faz em nós, para depois a fazer através de nós. Quando você entra dentro de um avião que está perto da decolagem, o que a aeromoça diz? Em caso de despressurização da cabine, gente, tem como te falar. Em caso de despressurização da cabine, vai cair uma máscara de oxigênio. Primeiro você coloca a sua e depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Primeiro em mim, depois através de mim. Egoísmo não. Uma pessoa ferida não cura a outra. A Bíblia vai dizer que um cego não guia o outro. Um machucado não sara o outro, não. Pelo contrário, uma pessoa ferida, ela vai ferir pessoas. E uma pessoa curada vai curar pessoas. Primeiro em mim, um tratamento em mim. Um sim particular, para depois eu começar a dizer sim para as outras pessoas. Seja uma mulher que ama dizer sim a Deus. E para a sua semana, separe um tempo de oração e ouça Deus falando com você. Leia e medite na palavra. E esteja sensível ao que Deus quer fazer através de você. A Bíblia vai dizer que na casa do Senhor há vários tipos de vaso. Deus vai usar gente no anonimato. Deus vai usar gente na simplicidade. Mas Deus quer nos usar. Ele requer isso de nós como filhas. Como nós aprendemos no sábado, né, irmã Badia? Mulheres posicionadas. Que por muito tempo nós estivemos dormindo. Por muito tempo nós estivemos na nossa zona de conforto. Vivendo uma vida meio lá, meio cá com Deus. Só que Deus está nos despertando para dizer sim. E para dizer sim, eu preciso estar posicionada. Eu preciso estar com o coração aberto e com o meu pensamento ligado no céu. Separe um tempo de oração essa semana. Por que essa semana? Porque tudo começa com um passo. Você não pode planejar, eu vou orar um mês. Não, planeja assim, eu vou orar essa semana. Mas eu gostei de orar essa semana, eu vou orar a semana que vem também. Eu vou começar a ler a Bíblia, né, Deiva? Vou colocar todos os meus projetos em dia. Eu acho que a Deiva já entrou só esse ano em 3, como que chama? Em 3 planos de leitura do Novo Testamento. Gente, os 3 estão atrasados. Mas ela vai dar conta, em nome de Jesus, ela vai posicionar. Coloque os seus projetos atrasados no papel com Deus. Medita na palavra e esteja sensível ao que Deus quer fazer através de você. Ore pedindo sensibilidade, mas também ande sensível à presença de Deus. Pensando, Senhor, hoje eu me levantei, o Senhor está falando comigo.
qual razão o Senhor me acordou hoje? Por qual razão o Senhor me fez dormir hoje? Por qual razão o Senhor me trouxe nesse lugar hoje? E aí nós vamos começar a sentir a doce e gloriosa presença do Senhor falando conosco. Amém, meninas? Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Verdadeira pregação. Agora que Deus vai falar, se prepara. Agora é a hora da profecia. Eu convido você a se unir com meu irmão e juntas nós orarmos umas pelas outras. Se você acha que a sua irmã está ferida, ore pela cura dela. Se você acha que Se você acha que a sua irmã está desanimada, ore para Deus reanimar. Ministre uma palavra de bênção. Ministre uma palavra de vitória. Nós somos umas pelas outras. Nós estamos tendo essa aula hoje porque eu disse sim para Deus. Amanhã pode ser você. Amanhã Deus pode estar nos usando. Cada uma de nós, a Milene vai ministrar uma aula daqui uns dias, a Alejandra vai ministrar outra, a Ingrid também. Dizendo sim para Deus. Porque não é sobre o que eu tenho ou eu carrego. É sobre o que Ele pode fazer com o que eu tenho e com o que eu carrego. Baixinha, vem cá que eu quero orar por você. Você vai ser a minha amiga secreta. Mas não é secreta. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, uma bênção. E lembre desse irmão que está do seu lado quando você for orar. Às vezes que você não vê ela no culto, dá uma mensagenzinha. Daqui 15 dias você não vê ela no curso, dá uma ligadinha, mas eu vou passar aquele dilema. Você não chegar hoje e buscar. Dá certo, ela veio? Esteja disposto, vem cá, a dizer sim para Deus. Esteja com o coração sensível a ouvir o que Deus quer falar através de você e o que Deus quer fazer através de você. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos nessa noite, Senhor Jesus, na Tua presença. Senhor Jesus, nós sabemos de que algum modo o Senhor operou neste lugar. Senhor Jesus, às vezes parece que nós estamos tão confortáveis. Parece, Senhor Jesus, que nós estamos vivendo tão bem com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem esperado mais de nós. E nós estamos, Senhor Jesus, aqui nessa noite, dispostos a dizer sim para o Senhor. Ansiando, Senhor, em ouvir a Tua palavra. Ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a ministrar na nossa vida. Espírito Santo de Deus, essa noite, eu quero ministrar sobre a vida da irmã Edilene, o renovo. Eu creio que nessa noite, Senhor, o Senhor irá revigorar as forças dela. Senhor Jesus, abraça ela nesse momento. Eu sei que ela esteve, Senhor Jesus, até aqui porque o Senhor a trouxe. E ela é amada do Senhor. Ela é escolhida desde o ventre para uma grande obra. E eu sei, Senhor, que só a presença dela aqui, ela está dizendo sim para o Senhor. Por isso eu te peço, trabalha na vida dela, capacita ela cada dia mais, devolve, restaura a sensibilidade, que aonde ela olhar ela possa sentir a Tua presença. Senhor, que ela possa ouvir o Teu chamado. Eu ministro, Senhor Jesus, uma palavra de vitória na vida dessas mulheres. Senhor Jesus, em cada uma das nossas alunas matriculadas, aquelas que estão aqui, aquelas que não puderam estar, todas aquelas, Senhor Jesus, que receberão um vídeo, aquelas, Senhor, que estiverem na sua casa, que elas possam estar sensíveis também a ouvir a Tua voz. Nos restaura, nos fortifica, nos resgata, Senhor, mais uma vez da nossa zona de conforto. Faz, Senhor Jesus, uma obra extraordinária sobre as nossas vidas. Que aqui esteja, Senhor, não só mulheres, mas um exército de mulheres obedientes, um exército de mulheres dispostas a dizer sim para o Senhor, a dizer sim para o Teu reino e para a Tua vontade. Assim nós oramos crendo em o nome santo do Senhor Jesus.
nós temos que ter um coração de aprendiz, né? A Isa falando que muitas vezes a gente espera aquele momento que, nossa, vai ser nesse momento que Deus vai falar. Mas quando você tem um coração de aprendiz, você aprende com tantas coisas. Deus fala com você nos mínimos detalhes. Quem tem criança pequena em casa, preste bastante atenção nas suas crianças em casa. Você aprende muito e Deus fala muito com você. Eu estou vivendo profecias hoje na minha vida, que Deus usou meus filhos brincando de pontinho. E eles brincavam, estava cheio de poder, batia palma, pulava e começava a profetizar. E eu entendia, Deus estava falando comigo. E hoje eu estou vivendo profecias que Deus usou em brincadeira de criança. Se você estiver atento, você vai aprender. O Senhor vai estar sempre falando com você. É na intimidade que nós temos com Ele, né? Como a Isa disse, na beira da pia. Gente, como é gostoso ir para a beira da nossa pia, né? Quem vai para a pia reclamando, meu Deus, que desperdício de tempo que você tem quando você vai para a pia reclamando. Porque lá na pia pode ser um desses momentos divinos que Deus marcou com você. Um desses encontros maravilhosos que Deus marcou com você, né? Talvez fazendo aquilo que às vezes você se sacrifica em fazer. Às vezes você nem está bem de saúde, mas se você vai para a beira da sua pia, louvando e adorando, você vai arrumar uma gaveta, você vai arrumar a gaveta do maridão, né? Lavar as camisas. Gente, eu acho que a tarefa mais difícil que tem numa casa é cuidar da roupa do marido. Assim, sabe? Não sei se é porque eu sou muito enjoada. E aí é lavar as camisas, né? Porque eu gosto de lavar todas as golas, os punhos, tudo na mão, né? Porque máquina, se você for lá para lavar no normal, não limpa. Se você for para lavar no muito sujo, na limpeza mais pesada, estraga a camisa, né? Então eu já falo assim, hoje é dia de lavar a camisa, eu já levanto adorando o Senhor. Hoje na beira daquele tanque eu quero sentir a tua presença, né? Então às vezes coisas que nós fazemos, tem pessoas que têm aversão com cozinha, com cozinhar, não gosta, eu não gosto de cozinhar, não usa mais isso. Fala, eu vou usar o tempo que eu estiver cozinhando para me ter um encontro divino com o Senhor. Fazer igual a irmã Marlene, né? Senhor, ajuda meus filhos igual o Senhor está ajudando esse arroz, né? Você está lavando vasilha, Senhor, lava minha alma, como essa água está lavando esse prato. Senhor, visita o coração do meu filho, purifica ele igual o Senhor está purificando essa panela aqui, ó, eu estou purificando, lavando bem lavadinho com essa água. Vai lá para o coração do meu filho. Senhor, assim como estou aqui limpando essa casa, Senhor, fazendo esse meu trabalho diário, que o Senhor possa também visitar aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, o culto dessa noite. Enquanto nós estamos ligados com Deus, nós estamos aprendendo com Deus, né? E quando Ele falar algo no nosso coração, nós vamos estar prontas para dizer sim para Ele, né? Vamos ficar de pé então e recitar somente aquele verso, né, que é parafraseado para nós. Quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? Pessoas que eu estou conhecendo. Quero a gente estreitar aí a nossa amizade, né? Também nosso conhecimento. E que se você quiser divulgar para mais alguém, se você gostou dessa aula de hoje, você quer trazer mais alguém, tá para a próxima aula, tá bom? Fique à vontade, pode convidar, é só ligar para a Isa. Eu quero louvar a Deus pela vida da Isa, né? Que se dispôs em estar fazendo as inscrições, pedindo os livros, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que vieram. Nós temos pessoas que não vieram hoje, como a irmã Badia, por exemplo, a dirigente do Sítio de Oração. Ela não está muito bem, acho que ela tomou um medicamento ontem para alergia e hoje ela teve que tomar um outro para combater o remédio da alergia, né? Que ela estava sentindo umas tonturas, mas como muitas outras que já me falaram, hoje precisaram viajar, outras não estão bem de saúde, mas eu acredito que na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui, um exército de mulheres, né? Para estar aprendendo a cada instante a dizer sim para Deus, né? Estou feliz com a sua presença, com a presença da nossa irmã, né? As iniciantes, né? Vocês que vieram, as irmãs de Jaguaribe, olha, gente, nem olhou para o tempo, acho que elas nem prestou atenção que tinha chovido, a pista estava molhada, elas queriam, né, vir aqui para estar
estar compartilhando desse momento tão ímpar conosco, tá bom? Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, dizendo assim: que o Deus de paz, segundo as suas riquezas,